Bom, capítulo 1, espaços, tempos da pesquisa. É sempre importante que esse capítulo apareça em algum lugar, tá? Eu coloquei aqui no capítulo 1 porque eu acho que, né, para quem vai começar a ler, já se situar ali, tá certo? Então, é muito engraçado. Eu orientei uma historiadora numa pós-graduação, e aí ela deu uma aula pra gente de como faz descrição de tempos e espaços de pesquisa, né? Antes de começar a monografia, ela já tinha uma monografia só de tempos e espaços de pesquisa. Aí as outras alunas que eram da pedagogia ficaram assim, meu Deus do céu, professora, precisa detalhar tanto assim? Eu falei assim, não precisa, mas que a gente pode aprender, pode, né? Então é isso, porque cada campo tem a sua forma, né, a sua escrita. A gente, na verdade, vai sendo ensinado a escrever dependendo do campo que a gente se filie. Então, por exemplo, um jornalista, ele vai ter mais dificuldade de produzir um texto, né, muito longo. Por quê? Porque ele é ensinado a escrever o que, quando, com quem, onde, né? É um texto objetivo, é um texto pragmático. E aí, na monografia, acaba em 10 páginas, ele já matou tudo, né? E aí falta um pouco de discussão, de reflexão, né? Falta um pouco mais de complexidade no texto. E aí o historiador vem e eu falo assim, filha, você tem que escrever os tempos e espaços da pesquisa. Aí ela me traz uma monografia sobre os tempos e espaços da pesquisa, né? Foi lá buscar lá, né? Quando Dom João VI chegou no Brasil, a escola foi fundada. Eu falei, calma, também não precisa tanto, né? Mas enfim, muito bem feito, trabalho muito bem feito, mas que a gente aprende também. Eu acho que é legal esse diálogo, porque a gente acaba aprendendo a ter mais objetividade para dizer as coisas que precisam ser ditas com objetividade, e a gente aprende a ser mais descritivo nos elementos que precisam ser mais descritivos. Então, na verdade, esse intercâmbio, né, esse encontro entre várias áreas do conhecimento, ele enriquece muito a nossa escrita. E aí vem o pessoal da letras, né? E traz essa poesia na escrita, né? Essa poesia na forma de dizer, essa fluidez, essas figuras de linguagem, essas metáforas, e enriquecem o nosso texto também. Então a gente precisa se abrir, né? Quanto mais gêneros diferentes, né, nós podemos estar nos alimentando, né? Não leia só sempre a mesma coisa, não. Isso vai nos engessando, vai empobrecendo a nossa escrita, né? Então se alimente de poesia, se alimente de textos jornalísticos, se alimente da narrativa histórica, porque essas outras narrativas, essas outras formas de narrar vão nos tornando um escritor melhor para falar da nossa pesquisa. Mas, Andréia, é uma pesquisa, sim, né? Pode ser bem escrita. Pode ser bem escrita, pode ser corretamente escrita, mas pode ser uma escrita também muito bonita. Pode ser um trabalho, né, que todo mundo tenha vontade de ler. Então, um trabalho bem escrito, ele envolve mais e ele informa melhor, não é isso? Ele pode ser só um trabalho correto. Eu leio montes de monografias e dissertações. Algumas são corretas e só, né? Outras tem uma escrita linda, mas falta conteúdo. E aí a gente precisa juntar essas duas coisas. Tem que ter conteúdo, né? Tem que ter pesquisa, tem que ter teoria, mas tem que ter também uma escrita trabalhada, uma escrita amadurecida. E isso é um exercício. A gente não nasce sabendo escrever. A gente aprende a escrever. E a gente vai estar nesse processo de alfabetização, né, a vida toda. Eu ainda estou aprendendo a escrever. A cada novos autores que eu leio, a cada nova influência que eu recebo, eu vou melhorando a minha escrita, tá certo? Então é um exercício que a gente precisa fazer, né? A gente precisa descobrir qual é a nossa autoria, qual é a nossa forma de escrever, tá certo? Então vamos lá. E aí eu já falei disso, né? De escrever os espaços, tempos de pesquisa, é você dizer para o teu leitor de onde você fala. Capítulo 2. Gente, eu organizei assim só para quem tá começando, né? Nessa coisa de monografia, né? Ter mais clareza, ficar mais tranquilo, tá? Saber o que vai fazer em cada capítulo. Então, capítulo 2. Capítulo 2 é revisão bibliográfica, tá certo? Então, ele não necessariamente precisa vir destacado num capítulo, mas, se você quiser, eu destaquei para efeito didático, tá, gente? Eu não escrevo assim, não. Eu fiz assim para efeito didático, para a gente saber que esses elementos têm
tem que estar presente no texto monográfico. Como você vai organizar teu texto? Já falei, isso é um acordo seu com o seu orientando, né? Com o seu orientador, né? Isso é lá mistério de Deus com você. Então, assim, você tem que ver onde vai entrar, onde fica melhor no seu texto, na forma como você está apresentando o seu trabalho, aonde ele vai entrar de uma forma mais fluida. Mas que ele tem que estar lá em algum momento, ele vai ter que estar lá em algum momento, tá certo? Bom, então, vai aparecer no texto. É o momento de mostrar. Nesse momento de revisão bibliográfica, é o momento que você vai mostrar o que você aprendeu com os autores. É dizer assim, gente, olha só, tô falando isso aqui, gente, mas isso aqui não é opinião de WhatsApp não, viu, gente? Isso aqui eu não recebi na corrente, não. Isso aqui eu não recebi numa inspiração mediúnica, não. Isso aqui eu estudei. Isso aqui eu estudei, tá certo? Então, essa é a diferença, não é isso? Não é, eu acho. Não, isso aqui eu estudei. E o que eu aprendi com esses autores foi isso, 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 isso. E aí é o momento que você vai dizer para quem tá te lendo que você sabe do que você tá falando, né? Que você tem um chão nesse debate, que você não leu o rodapé da página, que você não leu a contracapa do livro, que você leu e estudou, porque ler é diferente de estudar, que você estudou. Lá como eu ensinei, né? Fez fichamento, fez aquela coisa toda, tá certo? Então, e você vai apresentar, então, quais são os conceitos que você aprendeu com esses autores que você acha importantes para a sua discussão, que te ajudam a olhar para a sua questão, para a sua realidade, tá certo? Então, o que tem no Paulo Freire que me ajuda a olhar para a minha realidade de professora alfabetizadora? O que tem no Paulo Freire que me ajuda a olhar para a minha realidade de professora de educação de jovens e adultos? O que tem em Paulo Freire que me ajuda a pensar a educação de aluno surdo? Então é você que vai me dizer quais são os conceitos que você vai se apropriando ali que te ajudam a pensar a realidade e a responder as questões que você se fez lá na frente, lembra? Então, bom, se a sua pesquisa é uma pesquisa bibliográfica, quer dizer, se você não vai a campo, se você não vai ter entrevista, estudo de caso, né? Não é uma pesquisa com o cotidiano, você não vai botar um formulário Google, né? E vai fazer uma tabulação das respostas, não vai refletir sobre as respostas. Se a sua pesquisa é uma pesquisa bibliográfica, ou seja, você só vai ler, né? Aí você tem que ler mais, tem que estudar mais, tem que mostrar mais que sabe, tá certo? Se a sua pesquisa é uma pesquisa bibliográfica, esse capítulo acaba sendo o corpo do seu trabalho, né? É dizer o que você tinha uma pergunta. Como é que esses autores que você leu responderam ou não responderam a sua pergunta? Quais são outras perguntas que nessa leitura você acabou se fazendo? Porque também é possível você acabar uma pesquisa, gente, com mais perguntas do que quando você começou. Isso é legítimo, porque esse é o movimento do próprio estudo, tá certo? Então você pode dizer, olha, eu li essa gente toda ali, né? Mas, na verdade, eles me responderam isso aqui, mas eu fiquei pensando nesses outros aspectos. É legítimo, tá certo? Erro 1. Colocar um monte de citação sem sequer dialogar com elas. Né? Não fazer nenhuma reflexão, concordando, discordando, ampliando. Quer dizer, isso não é citar, é gastar espaço no papel para o seu trabalho parecer grande e importante sem ser. Tá? Então, cuidado com a citação. O seu trabalho não é um álbum de figurinhas para você sair colando um monte de gente. Eu já peguei monografia que tinha mais texto dos outros do que da própria autora. A autora só fazia dizer, concordo com fulano, concordo com ciclano. Fulano tem razão. E ciclano também tem razão. Ó, fulano diz isso. Beltrano diz aquilo. Tá, e você diz o quê? E você dialoga o quê? Você pensa o quê? Né? Então, citação, né? É fundamental que apareça no seu texto quando necessário. Que ela seja pertinente. Que ela realmente seja... o autor disse isso de um jeito que é muito importante que as outras pessoas leiam também, porque isso explica muita coisa daquilo que eu estou refletindo sobre a minha realidade. Então eu vou trazer. E vou dialogar com ele. E vou ajudar o meu leitor a fazer essas pontes entre... Por que eu estou trazendo essa citação? Por que ela está ali? Ela tá fazendo o que ali? Né? Por que eu chamei essa entidade na conversa?
né? Então, tá? Não use citação para ocupar espaço no texto. Erro 2. Colocar textos de outras pessoas, mas sem citar a referência. Quero dizer, como tá aí embaixo, que isso nem é erro, é crime, tá? Você não pode usar o texto do outro. No Facebook faz muito isso, né? Eu dato e assino quando eu vejo o pessoal ter a capacidade de copiar meu texto, apagar meu nome, apagar a data do texto e publicar. Assim. Olha, mas que cara de pau dessa gente, né? Isso aqui no Brasil tem muito, gente. Mas tem muito. Eita, não, é muito, né? Às vezes não é por maldade. Eu já tive uma orientanda que ela usou uma citação e ela depois, no texto, ela usou a mesma citação como corpo de texto. Eu quase tive um troço, falei pra ela, você não faz isso não. Pelo amor de Deus. Mas você vê que nem foi maldade, porque na verdade ela traz a citação como citação no próprio trabalho. Ficou lá, incorporou no texto e ela não viu, né? Mas isso é preciso ter muita atenção, muita cautela, né? Para que a gente realmente não faça esse ato criminoso que é plagiar a ideia do outro, né? Então, copiar ipsilítere do que o outro disse, da forma como o outro disse, e colocar no seu texto como se isso fosse seu, né? Eu acho que é um vexame, né? É uma vergonha e vamos combinar que também é muito baixa a autoestima, né? Porque toda vez que eu vejo uma pessoa plagiando alguma coisa, ela pra mim tá dizendo assim, eu não tenho capacidade, né, de fazer, né, o meu texto, então eu copio dos outros, tá certo? Então pra mim é uma pessoa que tem baixa autoestima, né? Ela tá negando a capacidade dela mesma como autora, tá certo? Bom, então é crime acadêmico, punido com expulsão do aluno. Na UF, punido com expulsão, você pode perder seu curso. Todos, você pode... Ah, mas eu já estava no último período. Plágio é crime, você pode perder o seu curso, tá certo? Vai ser um constrangimento para você e para o seu orientador. Então, por favor, não façam isso, tá? Ainda mais hoje em dia, se antes a gente já pegava, você imagina hoje que você bota no Google lá um trecho, aparece, né, direto, onde eu trabalho. Eu já peguei trabalho de aluno de graduação que copiou trabalho de doutorado, de um artigo publicado por 2 doutoras no Rio Grande do Sul. Achou que eu não ia perceber, né? Então, a gente percebe, tá? Às vezes você não percebe, o parecerista percebe, e aí é um constrangimento pro orientador e pro orientando, tá? Bom, o orientador pode se recusar a continuar orientando você, denunciar o aluno fraudador, tá? Você pode usar as ideias, mas não as palavras, com todos os pontos e vírgulas das outras pessoas. É claro que as ideias nós vamos usar, né? Nós somos essa polissemia de palavras, de ideias, né? Nós somos isso. Nós somos compostos por muito... Muitas do que eu falo é Bauman, é Freire, né? É Foucault, é Certeau, tá em mim, eu li, eu estudei, né? As ideias me habitam, então eu vou falar, mas vou falar do meu jeito. Não vou dizer, né, que a ideia é minha. Não, não é minha. Tem um autor que trabalha com esse conceito, tá bom? Então você pode usar as ideias, mas não as palavras do autor, tá bom? Vamos lá. Conclusões. Bibliografia ou referências bibliográficas. É sempre bom lembrar, tenha um cronograma de trabalho. Quem está aí apresentando projeto para mestrado, para doutorado, alguns lugares não, mas alguns lugares pedem um cronograma de trabalho, principalmente para mestrado, que é um susto. Nós temos 2 anos para sair do zero à dissertação pronta. Então é bom saber e se organizar no tempo e no espaço. E eu aproveito para dizer que é preciso antes você olhar no seu espelho e falar: eu vou ter tempo para fazer isso, eu vou ter tempo de me dedicar a isso, né? Porque você chega lá na entrevista, né? Todo mundo tem tempo, ninguém tem problema, tá todo mundo organizou a vida no trabalho, com a família, com tudo. De repente a vida dá uma desgringolada e aí vem aquele desespero e o tempo passa muito rápido, você só tem 2 anos. Então, gente,
tem que ter essa consciência. Se você vai fazer um mestrado, saiba que isso vai ser prioridade na sua vida. Durante aqueles 2 anos, você vai ter que estar comprometida com a elaboração daquele trabalho. Isso inclui também economicamente comprometida, viu? Porque é um tal de congresso, de comprar livro, nossa, é um custo. Então, olha só, tem um custo emocional, tem um custo econômico, tem um custo pessoal para você embarcar nesse projeto, tá certo? É possível? Perfeitamente possível, mas você tem que ter consciência disso para saber que é uma escolha sua, que os outros não são responsáveis pelas suas escolhas. É uma escolha sua, tá? Depois os outros não tem como dar jeitinho, tá? Sua orientadora, né? Tenha um cronograma, não deixe o trabalho monográfico para os últimos meses, né? Vocês viram que tem todo um projeto de estudo antes, tá? Organize seu tempo. Isso a gente parece até besteira a gente está falando aqui. Mas a verdade é que com o advento da internet, nós temos um ladrão de tempo dentro das nossas casas, né? Então, as redes, elas roubam o nosso tempo. Elas desviam a nossa atenção o tempo todo. Tá muito difícil ter concentração. Tá muito difícil ter objetividade. Então, é preciso também ter essa consciência e esse exercício, tá? E se prender, tem que ser realmente, nesse ponto, nesse aspecto, tem que ser cartesiano. Tem que ter compromisso, tem que ter responsabilidade, tem que cumprir prazos, tem que cumprir horários, porque senão você não vai conseguir. Você vai se atrapalhar, tá certo? Bom, sua orientadora não está disponível 24 horas por dia. Ela não estará disponível 24 horas por dia, né? Nas últimas semanas, quando você acordou e lembrou que tem uma monografia para entregar, tá certo? Então não espere que o outro faça por você aquilo que você não fez por você, tá certo? Então você não se organizou no seu tempo, não queira que o outro depois arrume todo o tempo do mundo, né, para responder o seu e-mail que você mandou a 1h da manhã do domingo, tá? Não é assim que funciona. Bom, um bom texto exige estudo, cuidado, revisões, pesquisa. Não pense você que você vai mandar o texto para sua orientadora e ela vai dar uma lida e falar assim, tudo bem, vamos em frente. Às vezes acontece. Tem gente boa assim, né? Porque revisou antes, porque fez o trabalhinho de casa, né? Fez o deverzinho de casa antes. Mas tem gente que o texto vai, volta, vai, volta, vai, volta, vai. Então não se desespere. Esse é o processo, tá certo? Por isso é bom fazer com tempo, tá? Para não ter desespero, para o texto ficar um texto amadurecido, um texto bem escrito, um texto sem deixar ponta solta, tá certo? Mantenha o foco e conquiste autonomia acadêmica, tá certo? Então mantenha o foco e conquiste autonomia acadêmica. Lembre-se que você é um adulto, que fazer isso é escolha sua, ninguém é responsável pelas suas escolhas. E eu não tô dizendo que é fácil, tô dizendo que é difícil. Eu tive que fazer as minhas e a gente tem que fazer, né, opções. Então a gente precisa estar muito consciente, né, das nossas responsabilidades sem transferir ela para os outros, tá certo? Então quer? O jogo é esse. Período, tempo, atividade de pesquisa. Então tem aí, olha, um modelinho de cronograma, tá certo? Pra gente, não sei se tá dando pra ver direito, mas tem lá no site andreaserpauf.com.br, tá certo? Todo esse material tá lá no site, chama Manual do Orientando. Tem lá, quem quiser dar uma olhada, fique à vontade, tá certo? Então vocês têm aí, ó, em março, tá 2013, ó, em março vou fazer isso, em abril vou fazer aquilo, tá certo? Organizando. É uma camisa de força? Quer dizer que, meu Deus, fiquei doente, 15 dias... Não é, gente. Mas é para você ter uma dimensão do seu tempo e de ter isso visualmente, sabe? O tempo tá passando, mês a mês você tinha uma tarefa para cumprir. Não cumpri mês passado? Opa! Acende um sinal amarelo aí na sua cabeça que você deixou coisas pendentes. Então isso é fundamental que a gente tenha essa organização, tá certo? E aí tem todo esse exemplo até o final, até 2014, olha, tá? Entrega do trabalho final, tá? Também não dá para entregar o trabalho final pro parecerista fazer parecer num final de semana. Isso não existe, né? Quer dizer, até existe. Já cansei de fazer, mas tá errado.
né? Porque é isso, é você querer disponibilizar do tempo do outro. Aí você não organizou o seu tempo, aí depois você joga nas costas do outro, ter que ler a sua monografia em 24 horas, para dar tempo de você conseguir se formar, né? Então, pode ser que dê certo, pode ser que não dê.